Meu nome é Júnior. Vai falar em português e inglês. Okay. I want to know what I always hear people talk about consequences of sex out of the marriage, but they say it in such a broad term that you can't really understand like what exactly the consequences are, and I just wanted to know from you guys what would be the exact consequences. Eu queria saber que são as consequências de sexo fora do casamento, porque eu sempre escuto pastor ou alguém falar que tem consequência bem séria, mas eles só triscam no assunto, eles não vão profundo e só falam essa palavra, consequência, e não continua. Quais são as consequências? Eu queria saber. Qualquer um pode responder? Anyone, qualquer pessoa. Amém. Então, a consequência, esse tipo de pergunta é uma pergunta muito profunda e tem, assim, a gente necessitaria de repente de 1h30, 2 horas de pregação só para falar sobre esse tema aí. We might need maybe an hour and a half to answer that question. Mas o que eu tenho me deparado com a juventude de hoje, eu tenho colocado até no Twitter, But what I've seen, and I've actually been writing about this on Twitter, é que existem muitos jovens cristãos is that there are a lot of Christian youth que querem saber a opinião de homens de Deus. want to ask, men of God, or they want to know their opinions from men of God. Porém, eu tenho dito o seguinte, que se você é um cristão, But I've been saying, if you are a Christian, você precisa saber o que a Bíblia fala sobre esse assunto. you need to know what the Bible says about this subject matter. Porque o que eu vou te responder agora não vem de mim, Because what I'm going to answer you right now is not coming from e myself, sim do Espírito Santo but de from the Holy Deus. Spirit of God. Nós cremos que a Bíblia é o manual do fabricante, We amém? believe that the Bible is our manual. Então, na Bíblia temos toda a resposta que nós necessitamos para a nossa vida. And in the Bible, we have all of the answers that we need. E a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, And the Bible says, em relação a sexo, in regards to sex, que sexo fora do casamento, que foi a sua pergunta específica, that sex outside the boundaries of marriage é pecado is a sin. de fornicação It's a fornication ou de prostituição of prostitution. e de prostituição, ok? Você não pode fazer sexo fora do seu casamento. You just Você vai estar simply em pecado. cannot be having sex outside the boundaries of marriage and not be in sin. A consequência de qualquer pecado, The consequence of any sin, quem mente, of anyone who lies, quem rouba, whoever steals, quem faz sexo fora do or casamento, those who have sex outside marriage, a consequência é a mesma. the consequence is the same. A consequência do pecado é a morte. The consequence of sin is death. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. The wages of sin is death, the Bible Porém, says. However, o que tem acontecido na juventude that what has happened in the young people é in this que ela young generation peca, is that they sin, mas no dia seguinte se encontra viva. but in the next day they find themselves to be alive. E acha que essa palavra está direcionada ao âmbito natural. And they think that the death here that we're talking about has to do with physical death. Mas a morte que a palavra está But dizendo the kind of death that the Bible is talking é about a morte espiritual. is a spiritual type of death. Então, tudo aquilo So que everything vai de contra that goes against a the palavra de Bible, Deus the Word of God, causa morte espiritual. causes spiritual death. E sexo fora do casamento é uma delas. And sex outside the marriage is one of these things. Eu também eu alio a essa resposta. I also agree with this response, Uma pesquisa recente and I add a recent research that was done que foi feita por uma universidade americana. by an American university. Eu não sei o nome, I don't know the name of the university, mas está disponível na internet. but it is available online. Quando essa pesquisa foi publicada no ano passado, When this this survey was published last year, ela foi divulgada pelos jornais do mundo inteiro. it was promoted by all sorts of newspapers around the world. Essa pesquisa revelou This research or this survey revealed que pessoas que se guardaram sexualmente para o casamento that those who kept themselves sexually for marriage e tiveram apenas um parceiro sexual na vida, and only had one sexual partner in their lives tinham um relacionamento no casamento had a relationship in their marriage mais estável, that was more stable, mais saudável healthier, e mais equilibrado and more well-balanced do que as pessoas than those que viveram várias relações sexuais that lived various sorts of sexual com adventures, pessoas diferentes different people na sua vida. throughout their lives. Essas pessoas These people tinham mais conflitos had more conflicts dentro do casamento inside of marriage do que as outras than these others. que se casaram virgens. They got married as virgins. É uma pesquisa científica It's a scientific research que confirma that confirms
o porquê que a Bíblia nos ensina the reason why the Bible teaches us sobre nos guardarmos to sexualmente para o keep casamento. us, to keep our bodies till marriage. Entendeu a sua pergunta? Deixa eu falar também, irmão. Desculpa. Sabe que eu estava ali no canto, And I was, falando com o Senhor, I'm in the corner praying to the Lord, e a minha palavra mais tarde and my word for later in the afternoon entra nesse assunto. is about this. E eu estava perguntando para Deus o que eu deveria falar e o que eu não deveria falar. I was asking the Lord, what should I include, and what should I say, what shouldn't I say? E eu perguntei se eu deveria cortar essa parte, And I wanted to know from the Lord if I should just take out this part. que fala da consequência do sexo ilícito. And the part was the consequences of illicit sex. Então Deus está me mostrando que eu tenho que continuar falando o que você perguntou. And the Lord is telling me through your question that I should continue and I should include this in the message. Porém, como eu vou pregar mais tarde e vou falar sobre esse assunto, But since I'm going to speak about this later in the afternoon, eu quero dar só uma referência I just want to give you a reference a respeito da consequência do pecado, in regards to consequences of do sin, sexo fora do casamento, specifically about sex outside que é marriage. pecado de prostituição. That is a prostitution. Prostituição não é só uma pessoa vender o seu corpo por dinheiro. Prostitution is not just somebody selling their bodies for money. Prostituição é sexo fora do casamento. Prostitution is also sex outside of marriage. 1 Coríntios 6:18. 1 Corinthians 6:18. Fugir da prostituição. Flee from prostitution. Todo pecado que o homem comete All sin that men commit é fora do corpo. is outside of the body. Mas o que se prostitui But however, he who commits adultery or prostitution peca contra o seu próprio corpo. sins against their own body. Versículo 19. Verse 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Or Santo, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, que habita em vós proveniente de Deus, that lives in you and comes from the Lord, e que não sois de vós and mesmos? you do not belong to yourselves? Versículo 20. Verse 20. Porque foste comprado